Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui hoje nessa transmissão via Periscope. Vou conversar com o assunto de vocês o seguinte: se vocês pudessem realizar o sonho de vocês assim, de uma hora para outra, como se fosse o gênio da lâmpada, né? O gênio da lâmpada apareceu na tua vida e você conseguiu realizar o teu sonho, né? Qual seria a tua expectativa? Qual seria a emoção que você sentiria ao realizar esse sonho? Seria algo bacana, não é? Boa tarde. Seria algo que deixaria você extremamente feliz, correto? Então, hoje eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos essas armas, nós temos a solução para essa questão de você conseguir realizar o teu sonho, né, de uma forma até espontânea, tá? Digo a você que a lei da atração, ela possibilita você a realizar os teus sonhos, a tornar você um vencedor. Eu lembro que quando eu comecei, eu não acreditava muito, mas não imaginava que eu respirava, né, vivia a lei da atração e sem entender, sem saber, ao menos, ativar essas leis, né? E quando eu tomei consciência disso, a minha vida mudou bastante. Eu comecei a aplicá-la em tudo, né? E uma das coisas, um exemplo que realmente me deixou intrigado e que me deu a vontade de, sabe, aquela vontade de você falar o seguinte: olha, eu vou continuar persistindo, foi quando eu visualizei a casa onde eu moro, meu apartamento, né? Engraçado que foi o seguinte: eu passava todas as vezes pelo mesmo lugar, sempre, e me visualizava e falava, eu quero morar de frente para o parque. E imaginava aquilo, como moro na minha cidade, não tem mar, então o ideal é você morar próximo ao parque, né? Pelo menos você tem uma qualidade de vida. E eu lembro que eu olhava aquilo todas as vezes, imaginava sempre, né? E imaginei a vista que eu tinha que ter, que era para o parque. Aí passaram-se 2 anos e meio, aconteceu. Quer dizer, por que 2 anos e meio? Acho que se eu tivesse persistido um pouquinho mais, eu teria até feito dinheiro, teria até tido condições para realizar aquele sonho em pouco tempo, né? Mas diante esse período, ao longo desses 2 anos e meio, o que aconteceu? Eu viajei bastante, conheci lugares que eu não imaginava conhecer, em que eu achava que só tinha nos livros de história, né? E nisso eu aproveitei bastante, porque eu me visualizava, eu focava naquele sonho, né? Naquela determinada viagem. Então, hoje eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo que você pensa, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E pode se tornar realidade. E a nossa grande dificuldade, vocês vão perceber, é que temos maior facilidade para pensar coisas ruins, né? E as coisas boas, elas são, a gente fica um pouco, né, com medo. A gente tem aquela autossabotagem dentro de nós, né? Então, eu convido a vocês a saírem disso, né? Eu acredito na lei da atração, mas sou bastante imediatista e tenho dificuldade de manter os bons pensamentos em foco. Qual o teu nome? Porque estou vendo mais os números aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. Anteriormente eu estava falando isso, que eu tinha essa Igor, né? Seja bem-vindo, Igor. Muito importante a tua pergunta, muito bem colocada, Igor. É a pergunta de todos, né? Porque todos nós temos aquela vontade de realizar as coisas assim, né? Não passa de mágica, né?
Porque temos aquela ilusão de que na vida funciona como um desenho da Disney, às vezes, quando a gente pensa em sonhar, né? É muito bonitinho. Mas, na verdade, eu quero te dizer o seguinte: determinação e foco é algo que você precisa ter. A questão do imediatismo, ela existe, ela tem que existir na tua vida, né? Mas você tem que saber colocar isso aí em alguns lugares, em alguns setores da tua vida. Por exemplo, se você está querendo alguma coisa, né? Como eu trabalho também com questões de metas, né? A gente estipula metas para curto, médio e longo prazo, né? Determinados sonhos, você vai marcar o dia que você quer, né? Você vai como se fossem suas metas, né? Você vai ver dentro da tua possibilidade real do que você pode conseguir ou não. O grande problema é que nós confundimos às vezes, né? E jogamos assim tudo dentro de uma panela e queremos que seja realizado, né? Diz um ditado assim, o seguinte, né? Que panela que muito mexe, ou salga demais ou queima, não é verdade? É 8 ou 80. Mas a questão do imediatismo, ela é algo que você deve trabalhar dentro de você. Eu consegui trabalhar isso dentro de mim e consegui colocar o imediatismo para certas coisas práticas na minha vida, como, por exemplo, manter o foco, né? Eu tinha um péssimo defeito. Eu deixava as coisas tudo para depois. Amanhã eu resolvo. Hoje não, amanhã eu vou resolver, porque amanhã eu sei que eu vou conseguir. E geralmente isso atrapalha bastante, né? Porque você tem que ter aquela ideia de que a lei da atração ela é importantíssima, porém ela tem que estar aliada com a questão da ação, né? Então as pessoas falam, me perguntaram o seguinte, é possível, só para te dar esse exemplo para ilustrar. E essas lições servem para a área emocional e sentimental também? Sim, Diogo, servem sim. Servem porque, na verdade, você atrai, a lei da atração, ela é para teu relacionamento, é para a questão financeira, né? Muitos, você vai ver que a maioria procura para a questão financeira, né? A questão financeira, a questão da saúde e a questão também emocional. Por que que isso acontece, Diogo? Porque, veja bem, são princípios que estão dentro de nós, né? A lei da atração é uma lei que fala o seguinte: você atrai aquilo que você pensa. Então, se você deve ter lido o livro O Segredo ou até mesmo ter assistido o vídeo, né, do filme. E lá você percebe que tem histórias ali bastante fantásticas, desde da transformação pessoal, né, até mesmo o empoderamento, a questão da riqueza, né, de pessoas terem tirado assim o tudo do nada, né? Como que elas conseguiram? Elas conseguiram de acordo no momento que elas pararam de pensar negativamente e resolveram o seguinte: bem, eu vim aqui para vencer. Eu sei que se eu pensar e tiver uma mente, né, de uma pessoa, uma mente milionária, vamos dizer, ou então se eu tiver uma mente de que eu só atraio pessoas boas ao meu lado, uma mente em que eu quero conquistar aquela garota ou quero conquistar aquele garoto, ele vai estar perto de mim, você vai conseguir. Eu antes, a princípio, eu não entendia, como eu estava dizendo, né, desculpa, no início do vídeo, em que a lei da atração acontecia comigo sem ao menos eu entender, né? E na questão de relacionamento, eu lembro o seguinte, eu começava um ano no colegial e falava assim, eu vou ficar com tal pessoa. E acontecia, né? Engraçado isso, né? E eu mentalizava aquilo e ficava e vivia aquilo 24 horas no que diz respeito à questão emocional. Você era adolescente e tudo, então isso sempre funcionou comigo. Eu sempre colocava ali, eu me via, eu tenho uma mente assim que eu consigo parar, eu visualizo aquela situação, eu já me vejo naquele momento, então assim, eu sou muito criativo. Eu acho que é isso que eu tenho que despertar em vocês, é esse lado criativo, né? Para que esse sonho se materialize. Lógico, não era 100% como eu imaginava, né? Mas eu cheguei ao meu resultado, né? Um outro exemplo que aconteceu comigo esse final de semana foi uma coisa incrível. Eu estava com a minha esposa, nós estávamos andando, conversando e falando sobre diversas questões
e surgiu uma que foi assim, olha, esse mês a gente tem que acertar determinada situação, então não dá para esperar. Falei, vamos correr atrás, né? Eu tenho um projeto que tinha para entregar. Eu falei assim, eu vou logo ver se eu recebo, né, essa situação. Bati na porta do cidadão e ele pediu o seguinte, um tempo para esperar para que eu apresentasse, né, já terminasse a proposta e efetuasse esse pagamento. Aí tudo bem, aceitei, e vim para casa pensando, bem, procurar um banco, alguma coisa. Mas antes disso eu me visualizei dessa forma, desse dinheiro chegando. Enquanto isso eu fui em casa, fui tomar um copo com água, o meu interfone toca, era o meu sogro, né, pedindo para vir aqui em casa. E ele chegou e ele veio com uma proposta da seguinte forma, que ele tinha uma determinada quantia que ele queria dar para minha esposa. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Eu imaginava que essa situação chegaria de uma outra forma e, na verdade, ela apareceu em outra totalmente inesperada. O que eu quero dizer com isso para vocês? É que, às vezes, a gente tem uma mentalidade de que a lei vai funcionar em um determinado aspecto. Mas você tem que entender que a lei da atração ela atrai as pessoas ao seu redor para lhe ajudarem. Então você é um imã que você vai atraindo pessoas que pensam como você, pessoas que estão ali para lhe ajudar e facilitar a você, seja na questão do emprego, seja na questão financeira e seja na questão afetiva. Uma dica, já que o Diogo pediu aí, comentou a questão afetiva, qual seria a sua dúvida, Diogo? O que você gostaria de que eu te desse uma dica agora? Vamos lá, um bate-bola assim rápido para eu poder te orientar. Né? Enquanto o Diogo escreve, e eu vou dizendo outras questões para vocês. O que é importante analisarmos? É o foco, tá, pessoal? Não perca o foco. Às vezes, o que acontece com todos nós, eu digo que isso aqui com a maioria, é que assim que a gente consegue algo, a gente deixa de lado, né? É como a academia. No momento que você consegue ter o teu corpo, né? Isso muito, caso não é todo mundo, tá? Mas muitas pessoas atingiu aquele objetivo, teve aquele corpo que ela faz, ela abandona. Ah, tá. Não sei, eu sou muito ansioso e isso me tira do foco. Trabalhe essa ansiedade com meditação, Diogo. Tenta fazer uma meditação, tenta fazer afirmações positivas para você, para tirar essa ansiedade de você, né? Isso vai lhe ajudar bastante. Comigo funcionou. A ansiedade comigo era algo assim terrível. Hoje eu estou conseguindo ser um pouco zen, né? Graças à meditação, afirmações positivas. Eu tenho um canal no YouTube, eu já comecei a colocar algumas afirmações positivas, em que elas trazem uma tranquilidade, né? Apesar de a primeira que está lá, ela está falando sobre a prosperidade, né? Mas prosperidade, se nós entendermos o que significa, né? A palavra prosperidade, prosperidade é algo que te prospera em todos os aspectos da tua vida, né? Então eu recomendo, foi um trabalho grande, em qual eu pesquisei afirmações realmente que podem mexer com a nossa estrutura, que mexem com o teu subconsciente e que conseguem te transformar realmente na tua melhor versão, né? Como diria minha coach, né? Que tanto prega isso, que a gente tem que trabalhar a nossa melhor versão. Digo isso a vocês porque o foco, né, e a determinação, no seu caso da ansiedade, a meditação vai resolver bastante, bastante. Às vezes nós ficamos ansiosos para essa realização, tá, Diogo? Mas isso você acaba sabotando, tá? Porque a ansiedade, ela gera dúvida, ela gera um medo, é um sentimento que totalmente nos deixa desalinhado com os nossos objetivos, tá, Diogo? Então procura fazer uma meditação, procura tentar trabalhar isso dentro de você para evitar, exato, até doença. Tem muitos que realmente a pessoa, por ser ansiosa, ela vai tomar série de medicamentos, psicotrópicos, enfim, e vai sentir aí, desenvolver algumas. Pois é, Diogo, trabalha dentro de você essa situação para que você realmente possa. Você já viu uma história que tem pessoas que descobrem, né, que tem alguma determinada doença quando são diagnosticadas, né?
elas não conseguem segurar a onda, né? E o que que elas fazem? Elas, em uma semana ela adoece, na outra semana, enfim, né? Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem é? Parece umas siglas, né? Aí, cara, você é mago. Seja muito bem-vindo. E Diogo, as pessoas têm uma questão assim incrível que elas adoecem e chega a óbito, né? Eu tive um caso na família de um tio que descobriu, aos 78 anos, que ele tinha um câncer. E foi algo em 2 semanas. Eu vi aquele homem forte, né, se transformar em uma pessoa irreconhecível, lastimável, de ver que realmente a fé dele, ele perdeu essa fé, né, de querer viver, né, de lutar. E a lei da atração é isso, gente. Você tem que lutar pelos teus sonhos, né? Nada mais gostoso, por mais que a dificuldade apareça na tua vida, como uma doença, ou como, enfim, algo devastador nesse sentido, né? A gente tem que manter o nosso foco, né? Então, está falando sim, concordo. Então, tem que manter o foco, por mais que aconteça. Às vezes você vai ser criticado dentro de casa, porque vão achar que você não está fazendo nada. Meu nome é José, ótimo José. O José falou que concorda realmente com o que eu estou falando. Obrigado, José. Então, José, isso é o que eu estou falando para vocês aqui. As pessoas vão criticar muito. O mundo as pessoas criticam tudo, né? Hoje em dia, você vê assim, até no Facebook, se você fizer um comentário em uma página pública, você tem uma enxuvarada né, de pedras ali em cima de você, de críticas que as pessoas, uns não entendem o que você escreveu, outros entendem, mas querem ser o piadista, né? E tem aqueles realmente que só entra lá para fazer a fusaca, né? Então, a gente percebe que o mundo está assim, né? As críticas. E dentro da nossa casa tem muitas críticas, né? As pessoas, elas abrem a boca para nos criticar o tempo todo. Elas querem, muitas querem o nosso bem, né? Mas outras não, outras é aquela pura implicância. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: não dê ouvido a críticas, saiba filtrar, tá? Não deixe que esses vampiros, né? Porque tem pessoas negativas, elas sugam a tua energia, né? Elas te trazem ansiedade, tá? Vocês fiquem ligados com isso. Essas pessoas negativas, geralmente, como que você identifica uma pessoa tão negativa? Simples, né? Fala para ela um pequeno sonho, uma coisa boba, né? E veja qual é a reação dela, né? Outra questão seguinte, você se aproximar daquela pessoa, ela fala tanto, ela está ali para sugar a tua energia. Então, tem uma questão que as pessoas, isso é até espiritual, alguns dizem, né? Os mais espiritualizados, né? Que essas pessoas, elas gostam de sugar a nossa energia vital, né? Elas têm aquela coisa, aquela necessidade. Então, enquanto você fica lá, depois daquela longa conversa daquela pessoa, você sai assim, chega bocejando, moído, né? Tem um colega de trabalho que só reclama o dia todo. Pois é, dentro do trabalho é algo terrível, né? E ele destruía o meu dia. Pois é, esse tipo de pessoa, fuja dela, fuja, fuja. A minha recomendação, a minha dica para você é fuja desse tipo de gente. Essas pessoas, mas eu comecei a não deixar mais me afetar. Exato. Como que a gente não deixa afetar? Não escuta, não dê ouvido, não deixa aquela pessoa falar o que ela pensa de você, né? E você assimilar aquilo. Porque quando você assimila o que as pessoas falam de você, você acaba se tornando um fantoche delas. Vocês concordam comigo? Né? Pois é, e o Diogo acabou de falar, agora ela fica do lado dele, né? E ele não sente mais nada. Exato. Isola na tua mente, cria uma barreira, mas em determinado tem. Minha mulher às vezes é muito negativa, quando começa a reclamar, deixo-a falando. Sim, exatamente, é o que eu falo. Dentro de casa, em um relacionamento, né, as nossas esposas, os nossos maridos, né, no caso, todos aí, né, ou seja, eles têm uma grande dificuldade, né, porque todo mundo tem aquela questão de ser proativo, de querer resolver as coisas.
E o que que acontece, né? Tem aquele lado de reclamar, nunca está satisfeito. Não é que ela não deixou de te amar ou que não gosta, nem não. É porque é da pessoa, né? Tem pessoas assim, tanto a gente às vezes se vira o quadro, né? Nós começamos a reclamar também, né? Então a pessoa está ali, às vezes estão te reclamando, falando tanto, colocando tanta coisa que você fica às vezes até meio perdido, né? Você sai assim, poxa, e aí agora? Tá, deixou ela falando ou deixou ele falando, mas e aí? A mensagem ficou, né? Alguma coisa ali ficou na tua cabeça. Então, pessoal, cuidado com isso, não deixem que nenhuma mensagem fique dentro de você, porque isso vai criar uma crença limitante, tá? Vai te bloquear para certas coisas. E esse bloqueio, ele pode ser mais sério lá na frente, tá? São crenças há muito enraizadas, paradigmas difíceis de quebrar. Sim. O que que acontece com isso? Quando eu falo das afirmações positivas, é algo que deve se praticar durante no mínimo 30 dias. Por quê? Porque nesses 30 dias você vai quebrar ali as suas crenças com relação a alguns bloqueios que você tem. E de 60 a 90 dias você vai conseguir quebrar os teus paradigmas. Então, pessoal, isso não é nada inventado. Isso foi um estudo, tá, feito, em que esse estudo fala que, a partir do momento que as afirmações positivas você consegue quebrar, tá? Rodrigo, preciso sair. Obrigado. Fique à vontade. Me segue aí no Periscope, tá? Tem ali também depois o link no YouTube. E fiquem à vontade para vocês se inscreverem no meu canal, em qual eu vou também colocar essas afirmações. Uma boa tarde para você e até a próxima, viu? Bem, voltando, quero dizer para vocês o seguinte, que temos essa questão desses paradigmas e dessas crenças limitantes que são terríveis. Nós temos que quebrar. Às vezes, como que você começa adquirindo essas crenças limitantes? A partir do momento que você escuta determinado tipo de música, na descrição do Periscope tem o meu canal, mas eu vou te dizer, é Rodrigo Vitorino, tá? Vê se vocês conseguem achar lá. É Rodrigo Vitorino, a foto tá a mesma foto que está no Periscope, eu coloquei no meu canal, ok? E RFXV, que também está o meu Twitter, ele também você encontra no YouTube. Então, pessoal, a questão aí ela é um pouquinho mais complicada quando se dá a quebra desses paradigmas, viu? E dessas crenças limitantes. Portanto, as músicas, a televisão, a mídia, ela te coloca cada vez mais, tá? Eu gosto de rock, tem a ver com energia negativa. Olha, eu te digo, José, o seguinte, qual é o problema? Às vezes, determinadas músicas, né, elas acabam que abaixa ali o nosso nível, né? Deixa a gente, às vezes eleva pela energia, no caso do rock, é algo bem agitado, porém a mensagem de determinadas músicas, né, você tem que tomar muito cuidado com o que você assimila, né? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ele é o portão ali para a nossa alma e para o nosso coração. Veja bem, se você de manhã, você liga o noticiário e você só tem notícias ali de roubo, do estupro, da morte, e que aconteceu isso, quantas pessoas foram assaltadas, essa lava-jato aí, com tanta gente, tanta corrupção, aquilo vai ficando dentro de você, captou? Então você vai absorvendo aquele tipo de informação e isso vai te deixar o teu dia ruim, né? Eu gosto de metal, sinfonia mental. Ah, ótimo. Sim, porque tem aquelas bandas ali, por exemplo, Iron Maiden, tem um outro que é bem heavy metal mesmo, bem thrash metal, vamos dizer ali o que for, Ozzy Osbourne. Mas assim, eu gostava bastante, né? Eu acho que tudo faz parte de uma fase na nossa vida, né? Mas eu gostava muito. E parei de realmente você deixa certas coisas para evitar esse teu crescimento pessoal, né? Por exemplo, uma questão é que realmente eu não assisto ali, por exemplo, esses certos filmes, né? Que tem violência ali exagerada, porque tua mente ela não difere
né? Ali do que é real e do que é imaginário. Tanto que você tem a tua imaginação, né? Que a imaginação é algo tão fértil que a mente da gente ela não discerne, né? Do que é verdadeiro e do que é irreal. Então, portanto, evitem, tem uma palestra que realmente o pessoal falam a respeito disso, né? Isso essa fase está difícil, tenho 50 anos. Nada, nunca é tarde, você está excelente. Agora que é o momento, né, de você buscar aí ter o teu salto na tua vida, né? Qual o teu sonho? Qual o teu objetivo agora, né? Às vezes você deve ter algum sonho. Você tem alguma coisa que você quer, que você não conquistou ainda, né? E eu quero te encorajar que com esta lei você vai conseguir. E esse sonho você vai conseguir realizá-lo, né? Tenho essas dicas, essas afirmações e tudo. Eu consegui realizar ali e vou realizar mais. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter confiança em nós mesmos, né? E indiferente da idade, eu larguei 10 anos de trabalho e abandonei tudo, né? E resolvi realmente seguir a minha vocação, né? Em ajudar ali também as pessoas e partir para a iniciativa mesmo própria, fazer home office, né? Trabalhar em casa. E digo que melhorei bastante a minha vida, minha qualidade de vida foi outra. Então, isso depende, tá? Indiferente da idade. Eu comecei um pouquinho tarde, tive essa decisão. Mas, em compensação, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta e tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? Então, isso é importantíssimo, tá, José? Meu sonho no momento é ter paz e algumas coisas mais materiais. Ótimo! Então eu vou lhe dizer o seguinte: a paz você vai conseguir ela a partir do momento em que você começa a trabalhar dentro de você isso, tá? A paz que você precisa é realmente ter essa conexão com Deus, né? Você vai encontrar, né, a tua paz. Eu recomendo a você essas afirmações, bato na tecla, porque a paz, quando você começa meditando e afirmando o que você quer, você vai encontrando a tua paz. E algumas questões materiais, elas também eu digo para você o seguinte, José, são fáceis de você realizá-las e de você conquistá-la, basta você querer, não é verdade? Ao longo dessa tua experiência aí, muitas coisas você já viu que na roda da vida, né? Às vezes teve altos e teve baixos, né? Mas eu garanto a você a olhar sempre para os altos, jamais para os baixos. E o que passou, passou. Uma forma de você conseguir realizar o teu desejo, né, o teu sonho, é sempre focar no presente, sabe? No agora, no eu quero, eu posso, eu consigo, tá? Foca nisso. Você pode, você consegue, entendeu? Se é um carro que você quer, visualiza você dirigindo nesse carro, saindo, colocando teus filhos, tua esposa, ou enfim, dando uma volta naquele carro, passando a marcha, sabe? Tendo aquela sensação gostosa daquele carro que você quer. Eu te garanto que depois você vai andar na rua, você vai encontrar os carros que você estava pensando todinho. Você vai ver de várias cores, né? Se é uma casa, se é um apartamento, ou o que for, você pode conseguir, você tem que sempre pensar no presente, né? No já ter, né? No eu tenho. Então isso é importantíssimo, tá? Pensar dessa forma, sempre no presente, porque o futuro é algo que está longe, né? Então quando as pessoas falam, eu vou um dia, poxa, eu vou um dia, não, vou agora, eu quero agora, eu posso agora, né? Eu sei, eu tenho consciência de que eu vou conseguir, né? Uma das afirmações que eu utilizo, que está até no YouTube, em que eu coloquei, é que eu falo o seguinte: o dinheiro vem a mim de maneiras previstas como e maneiras previstas e inesperadas, né? Então, às vezes é previsto porque eu posso ter um pagamento, algo fixo, né? E inesperadas, posso ganhar um presente, posso ganhar na loteria, posso, enfim, receber uma dívida, o pagamento de uma dívida, né? Alguém pode me presentear,
Eu estou aberto para receber presentes. É assim que a gente tem que estar na nossa vida, aberto para receber o que é bom, né? O que é ruim a gente deixa longe de nós, nem queremos saber disso. Nós estamos aqui para receber o que é bom, tá? Então isso é que nós temos que nos policiar com relação aos nossos pensamentos, porque nós temos uma facilidade imensa para pensar o que não queremos, não é? E para pensar realmente o que queremos dura assim uns 5 minutinhos, e aí daqui a pouco começa as crenças limitantes, né? Faz tempo que você entra no Periscope. Estou entrando faz agora uma semana, uma semana agora já está fazendo, bem recente. Então, eu quero que encorajar vocês, tá? Com essa transmissão aí no Periscope e vou fazer mais vídeos para vocês com relação a isso e estou fazendo também, eu coloquei uma outra transmissão ao vivo lá no meu canal, tá? Vocês podem dar uma olhada, podem conferir aí e que fala justamente de como esses princípios, esses exercícios, de como que a gente atrai, tá? Te dei umas dicas e estou na iminência de postar um vídeo, tá? Em qual eu ensino a vocês a exercícios práticos, né? Porque a lei da atração para mim, ela funcionou quando eu comecei a praticar, né? Então eu gosto de ser prático, né? Hoje a internet nos possibilita isso, né? A praticidade. Então eu gosto de ter exercícios que realmente eu veja resultados. Então eu estou fazendo esse vídeo, já colocando aí toda essa questão prática para vocês observarem e terem os resultados aí em 30 dias. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir alguma coisa, pelo menos a resposta de como você conseguir realizar o teu sonho. José e os demais, eu agradeço a participação de vocês e uma boa tarde e me sigam no YouTube, se inscrevam no meu canal para receber, curtam, compartilhem e até a próxima e uma excelente tarde para vocês.